de Iguaçu Frio, no Pará. No Banco Branco de Iguaçu Frio, no Pará. Olá, pessoal! Sou a professora Daiane Kraus, da disciplina Geografia. E hoje, o nosso objeto do conhecimento é sobre a paisagem e espaço geográfico. E nós vamos aprender um pouco mais sobre a geografia e a compreensão do mundo. Estudar geografia é uma forma de compreender o mundo em que vivemos. Por meio desse estudo, podemos entender melhor tanto o local em que moramos, seja uma cidade ou uma área rural, quanto o país do qual fazemos parte, assim como os demais países da superfície terrestre. Então, nos próximos slides, nós iremos estudar sobre as paisagens, paisagem natural e paisagem modificada. E quem é que faz essa transformação dessa paisagem? Como é uma paisagem natural e uma paisagem modificada? Vamos lá aprender um pouco mais? A paisagem, o espaço e o lugar. Observem que vocês têm aí uma paisagem natural e um lugar que foi criado. Geografia, conceito e importância. Geo é igual a terra e grafia é igual estudo. Geografia é a ciência que estuda a terra, a interação entre os grupos humanos e destes com o meio em que vivem. A paisagem e seus elementos. Tudo aquilo que nós vemos, o que nossa visão alcança, é a paisagem, não apenas formadas de volumes, mas também de cores, movimentos, odores, sons e etc. As paisagens é muito importante para a compreensão do mundo e do lugar onde vivemos, pois ela apresenta o registro da história das pessoas e dos grupos sociais da cultura e das diferentes formas de produção, bem como revela suas características naturais. Aí vocês têm um exemplo de paisagem natural e a paisagem que já foi modificada. As paisagens podem ser naturais e transformadas. Na imagem número 1, você tem uma paisagem natural, criada por Deus, nascida na natureza. Na imagem número 2, vocês têm aí algo criado pelas mãos do homem. Paisagem natural. Essas são as paisagens onde a presença humana é pequena ou inexistente, havendo, portanto, um predomínio de elementos humanos. Um lugar tranquilo, um lugar de paz, um lugar de sossego. Então, é algo que já foi criado pela natureza e que não existe a vida humana para que possa modificar esse lugar. Mas se o homem chegar aí e ele fizer um projeto que ele pode transformar esse lugar, ele transforma. Paisagem transformada, que são resultado das transformações da natureza pelo trabalho humano. É a paisagem que foi modificada para atender às necessidades dos vários grupos humanos. O homem precisa, então ele acaba modificando a paisagem natural. Espaço geográfico. O espaço geográfico é a natureza transformada pelo trabalho dos seres humanos, um conjunto constituído por diferentes paisagens. Ele pode ser grande ou pequeno, movimentado ou não, apresentando elementos naturais ou culturais e elementos invisíveis. O espaço é construído e reconstruído permanentemente pelo trabalho humano e pela natureza. E aí vocês têm uma outra paisagem. Ela está natural e transformada.
porque dentro dela já foram feitas várias modificações. Lugar. Pode-se dizer que o lugar é uma porção ou parte do espaço onde vivemos, em interação com a paisagem, lugares com os quais criamos uma identidade, ou seja, que tem importância e significado para nós. Veja bem, esse é um lugar de suma importância para nós. Cada ser humano precisa ter o seu lugar, precisa ter o seu cantinho, que é a nossa casa. Mas para construirmos a nossa casa, nós precisamos o quê? Modificar a natureza, fazer uma modificação. O trabalho e a transformação do espaço geográfico. Olha aí, o exemplo na imagem. O homem e as máquinas transformam aquele lugar que nada havia, que tinha apenas a sua beleza natural, e acabam transformando com suas arquiteturas, com seus projetos, com suas invenções. O homem estuda, e ele acaba transformando muitos lugares, com o seu desejo, com aquilo que ele necessita. O trabalho humano. Devido ao trabalho humano, o espaço geográfico está em constante mudança ou movimento. Os seres humanos trabalham produzindo produtos para atender e satisfazer suas necessidades e assegura a sua existência. Os produtos consumidos resultam do trabalho de inúmeras pessoas em diferentes lugares. Divisão do trabalho. A divisão do trabalho em diversas funções é chamada de divisão social do trabalho. A divisão espacial do trabalho ocorre em todos os lugares e é dependente do meio em que é praticada. Por exemplo, no meio urbano, são praticadas atividades ligadas ao comércio e à prestação de serviço, além das indústrias. Já no meio rural, são produzidas matérias-primas por meio da agricultura e da pecuária. Relações entre trabalho e paisagem. Se as funções realizadas pelo ser humano são diferentes, as remunerações também serão, e, consequentemente, a distribuição dessas populações. Pessoas melhor remuneradas geralmente habitarão locais com maior demanda de serviço e opção de lazer. Principais atividades econômicas são responsáveis pela existência de diversas paisagens e pela construção do espaço. No meio urbano, irão prevalecer atividades ligadas aos setores secundários e terciário, que é o comércio e serviços, e no meio rural irão prevalecer atividades ligadas ao setor primário, que é a agricultura, pecuária e extrativismo.